nesse momento que a gente vive de pandemia, imunidade alta é quase que um objeto de desejo, né? Se assim a gente pode dizer. É. E quando a gente pensa nesse universo, né? Alergia, a gente fala de muitas pessoas com muitas situações que de fato incomodam muito. Eu, por exemplo, até alguns minutos atrás, por incrível que pareça, estava aqui com meu nariz dando um show só por conta dessa mudança de temperatura. É Então, eu verdade. tenho certeza que esse trabalho que vocês fazem tem um valor imensurável aí para muita gente. E para a gente entender, afinal, o que é o Projeto Brasil Sem Alergia, como ele funciona, o que é exatamente? Então, você se cumprimenta com o cumprimento do alérgico, né? A gente sempre faz assim. Eu sempre fui muito alérgico, então sempre me cumprimentei com aqueles que, de certa forma, têm alergia também dessa maneira. Isso parece uma brincadeira, mas não é. Isso está descrito nos livros de medicina, cumprimento do alérgico. Então, a gente, quando olha um paciente que já chega coçando o nariz, a gente já sabe que é um paciente alérgico, né? E a verdade é que o Brasil Sem Alergia, ele começou provavelmente de algo intrínseco dentro de mim, que desde criança eu tenho esse problema de alergia, né? Um problema de alergia que depois de muito tempo, depois que... você sabe que as coisas, muitas das vezes, elas tem muita coisa entre o céu e a terra que a gente não entende. Eu sempre fui muito alérgico, eu desde adolescente me interessei pela área da alergia e imunologia, mesmo antes da faculdade. Eu me lembro quando eu entrei na faculdade, eu fui o único que se formou na minha turma inteira, minha turma devia ter uns 130 alunos, e também a faculdade não tinha muita gente interessada nessa área, somente eu, mas eu me lembro que a minha turma foi o único que se interessou por essa área da alergia e imunologia, numa época que você não tinha assim muitos centros formadores, você não tinha hoje essa popularização que é a área da alergia e imunologia, né? E depois de muito tempo eu vim a descobrir que inclusive eu tenho até um problema imunológico de nascença, que até me levou quase à morte em 2014, é algo que eu nasci com esse problema e que intuitivamente, desde criança, na adolescência, entrando para a faculdade, intuitivamente me interessei por isso. Ou seja, são mecanismos, muitas das vezes, que você não entende, né? Por que acontecem com você? Por que de certa forma, você acaba despertando determinados interesses, determinados gostos, né? E depois, em 2014, muito tempo depois de me formar, eu descobri que tinha uma doença de caráter imunológico, acabei pegando uma infecção pulmonar, e essa infecção pulmonar, por sua vez, me levou ao CTI, me levou a um processo de cirurgia, que eu descobri que peguei uma infecção rara de acontecer, e depois eu mesmo me investigando, eu mesmo entendendo por que eu peguei essa infecção. É algo que é tão raro de acontecer, não é comum, eu não costumo frequentar determinados ambientes poluídos que porventura possam estar associados a essa infecção. Aí eu fui justamente descobrir que teria essa alteração imunológica, essa imunodeficiência, chamado erro inato da imunidade. E algo que é bem interessante, né, da gente compartilhar com todos vocês e a gente tentar fazer uma reflexão de como a vida é estranha, de quanta coisa existe entre o céu e a terra e quanta coisa nós ainda não descobrimos, né? Mas o Brasil Sem Alergia, bem da verdade, ele surgiu de uma ideia minha e da minha esposa, a doutora Patrícia Schlinker, aonde nós atuávamos juntos dentro de um hospital militar no Rio de Janeiro, e lá nós conhecemos um amigo, né, que é militar também, e ele nos convidou para que nós fizéssemos parte de uma associação que fazia atendimentos a pessoas carentes e tudo mais. E nós começamos a atender metade de um dia na semana, a cada 15 dias, e a partir dali a procura foi tão grande, tão intensa, né, de pacientes realmente desejosos por uma abordagem diferenciada, por um tratamento que, de certa forma, pudesse sair um pouco daquela curva, né, de emergência e de consultórios de clínica médica. Não que os colegas da emergência e clínica médica não tenham formação boa, assim, eles têm. Mas eles não têm a formação, muitas das vezes, de usar metodologias específicas para dessensibilizar o paciente, para fazer com que aquele paciente, então, permaneça bastante tempo
tem as reações alérgicas, que porventura é o teste alérgico e o uso da imunoterapia, as vacinas antialérgicas. Porque o único tratamento que muda a história natural da doença, o único tratamento que ensina o organismo a não ter mais o processo alérgico é a vacina. As medicações são excelentes, as medicações salvam vidas, as medicações realmente foram evoluções muito importantes na área da alergia, para diminuir o desconforto da doença, mas ao mesmo tempo aquilo que vai ensinar, que é um livro que você dá para o organismo, é a imunoterapia dessensibilizante específica. Daí a necessidade que nós temos do teste alérgico e também temos a necessidade da imunoterapia específica ao teste. E quando nós iniciamos esse trabalho, que bem na verdade era um trabalho até então inovador na região onde nós estávamos, certamente nós já tínhamos alguma coisa parecida de um trabalho que nós desenvolvemos enquanto na nossa formação profissional na Santa Casa da Misericórdia, sob a supervisão do professor Luiz Werber Bandeira. Mas a Santa Casa era uma das pouquíssimas unidades no Brasil, que inclusive, diga-se de passagem, foi o primeiro centro de alergia do Brasil, fundado pelo professor Oliveira Lima. Mas essa unidade era uma unidade, assim, que de certa forma era um dos poucos centros no Brasil que atendia realmente gratuitamente as pessoas e que tinha essa função social, né? E quando nós fomos para a Baixada Fluminense, onde já tinha uma certa relação, porque eu trabalhava no hospital dentro da Baixada também, então nós vimos essa demanda reprimida imensa que a Baixada tinha Fluminense, então um dia a cada 15 dias virou um dia inteiro, a cada semana, depois viraram 2 dias, aí depois a gente realmente teve que sentar e criar um projeto, né? Um projeto de atendimento a pacientes carentes e que a princípio, como ele foi aceito logo no início pela Cruz Vermelha Brasileira, filial do Estado do Rio de Janeiro, e nós tínhamos uma previsão, talvez, de levar para outras unidades do Brasil todo. Então, a princípio, pensamos em criar a Brasil Sem Alergia, ou seja, a gente levar essa experiência nossa para várias outras regiões, mas depois saímos da filial do Estado do Rio de Janeiro e nos estabelecemos, então, também em parceria com a filial da Cruz Vermelha em Nova Iguaçu, com o apoio do presidente, do ex-presidente, o enfermeiro Daniel Nascimento, que nos ajudou muito ali no início das nossas atividades e que, de certa forma, deu também um suporte todo que a Cruz Vermelha já é bastante conhecida nessa área de atendimento social e médico também. E hoje, o Brasil Sem Alergia, nós temos 6 unidades no Rio de Janeiro, uma unidade na cidade de Curitiba, no Paraná, e também outra unidade, uma unidade ainda a ser trabalhada, que nós vamos ainda inaugurar aqui no estado da Paraíba. E temos uma unidade itinerante também, com mais 2 ônibus sendo adaptados. Essa unidade itinerante tem 3 consultórios, e esses 3 consultórios nós podemos fazer os mais diversos procedimentos, porque essa unidade ela teve a validação da vigilância sanitária local. Então, ali a gente pode fazer o teste alérgico, a gente pode fazer a consulta médica, a gente pode fazer a prova de função pulmonar, ou seja, a gente pode, então, elaborar várias abordagens que, de certa forma, podem levar o paciente a um tratamento mais específico, a um tratamento dessensibilizante, a algo realmente que venha ensinar o organismo dele a não ter mais o processo alérgico.